E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí. Olha quem tá aqui, pessoal. Olha quem tá aqui. Seu Biscuit, dá um oi pra ele. Você tá muito sem educação. Voltamos. Ei, Brasil! Brasil, Biscuit, você tá doidão, Biscuit. O Biscuit tá doidão, pessoal. O Brasil perdeu a Copa, não conseguiu chegar aqui. Mas que vexame é esse, hein, pessoal? O que vocês têm a dizer sobre isso aí, pessoal? Infelizmente não conseguimos o tão sonhado Hexa, mas quem sabe lá na Rússia conseguiríamos, né? Vamos ver então, né? Mas a Alemanha jogou muito mais, né? Que vexame a nossa seleção, hein? Vai fazer o quê, né? Vamos lá, vamos deixar nossa seleção de lado e eu tenho que dar uma explicação a vocês, porque hoje é dia 14, pessoal, 14 de julho, e eu estou em débito com vocês, com vocês aqui do YouTube e para o pessoal também que pede o nosso curso específico. Por causa que eu não gravei aula essa semana inteira. O cara tá de ressaca a semana inteira. Ele ficou depressivo, ele entrou em depressão por causa que o Brasil perdeu para a Alemanha de 7-1. Não, pessoal, não foi por causa disso. Vocês podem ver o celular novo aqui com o cronômetro rodando aqui. Mas, pessoal, o que aconteceu é que eu peguei uma gripe. E se vocês podem notar aí, minha voz ainda está meio ruim ainda, pessoal. Tá mais para lá do que para cá. Eu peguei uma gripe forte e fiquei totalmente rouco, sem voz nenhuma. Eu falava assim, não saía nada. E como que eu gravo vídeo assim para vocês, né? Infelizmente, graças a Deus, melhorei e acumulou muita coisa para eu fazer. Porque nesse tempo que eu fiquei, essa semana que eu fiquei sem gravar vídeo, deixei de postar para vocês vídeo no YouTube e também deixei também de enviar vídeo para o pessoal do nosso curso específico. Como eu já falei, o nosso curso específico é voltado para a parte específica, a sua dúvida, o que você quer de importante. O nosso curso aqui no YouTube, ele abrange tudo também, mas como eu já falei, é um curso mais superficial, um resumo. O nosso curso específico, ele vai direto à sua dúvida, o que você quer mesmo. Mas, nós voltando aí, essa semana eu vou começar a gravar os vídeos, normalmente, partindo de hoje. E o que nós iremos falar hoje? Mas, primeiramente, aqui atrás está nosso cartaz bonito e gostosão, curso de História. Olha só para vocês verem, curso de História completo para concursos e vestibulares. E o e-mail, historiacomp1@outlook.com, e o Facebook, IstoSá. E o celular para mensagem, 3291650267, e o professor é eu, Aldo. Então, pessoal, deixando de lenga-lenga, falando quase 3 minutos aí, o Biscuit tá aqui se coçando, o Biscuit voltou. Eu acho que ele também ficou meio triste pela essa derrota do Brasil, mas ele está aqui, olha ele aqui de novo. Biscuit, eita, Biscuit, você gritou uma coisa errada, Biscuit, mas fica aí, Biscuit. Olha o rabo dele aqui, outra, é rabão, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos continuar com o nosso curso de História. Tá aí o e-mail, como eu já falei para vocês, mostrei aqui atrás do nosso cartaz bonitão, historiacomp1@outlook.com, para você mandar a sua dúvida e tudo mais. O Facebook, IstoSá. E tá, nós sublinhei o troço tudo de novo, mas deixa pra lá. E o celular, como tá aí, 3291650267. Hoje, pessoal, como vocês podem ver aqui do lado aqui, iremos falar de Império Bizantino. Isso mesmo, pessoal. No último vídeo que nós estávamos falando aqui no YouTube, que eu postei no YouTube, falei sobre o declínio do Império Romano e a divisão do Império Romano e a formação aí do Império Bizantino, que nós vamos abordar hoje. Iremos falar sobre o Império Bizantino, o começo, depois vamos falar sobre o imperador importante dessa época, Justiniano. Iremos falar do cisma do Oriente, que é muito cobrado em prova, e parte da economia do Império Bizantino. Eu quero falar tudo sobre o Império Bizantino hoje, então vamos lá, deixar de lenga-lenga, vamos começar a nossa aula. Tá aí o mapa que eu falei para vocês. O mapa está mostrando aí, pessoal, foi a divisão que Teodósio fez, o imperador da época do Império Romano, dividiu o Império em duas partes.
o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma. Isso aconteceu em 395. Como eu já falei, Honório vai ficar com a parte ocidental e o seu outro filho, Arcádio, vai ficar com a parte oriental. Deixando de lenga-lenga, vamos começar aí. Qual que é o começo de tudo? O que nós temos que falar, pessoal, é que eu já falei para vocês naquele passo lá que Constantino chegou ao poder, conseguiu unificar tudo de novo, o império, daquelas transformações todas, aquela lenga-lenga, qualquer coisa, assista o vídeo anterior. E Constantino vai unificar o império, mas só que ele vai fundar uma nova capital em 329, num lugar chamado de Bizâncio. Bizâncio, pessoal, era uma antiga colônia grega que Constantino vai tomar e vai fundar sua capital, a nova capital do Império Romano, ou seja, chamada de Constantinopla, hoje atual Istambul, na Turquia. O que nós temos que falar aqui? Quando Constantino ele vai fundar essa capital, ele vai fazer o negócio tudo na moral e tudo vai, só que vai chegar ao poder um outro cara, chamado de Teodósio. Teodósio, pessoal, em 395, como está aqui, ele vai dividir o Império Romano em duas partes. Por causa que está insustentável você gerenciar um império vasto como é o Império Romano, então ele vai dividir o império entre seus filhos, Honório e Arcádio, em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, como vocês viram no mapa anterior. Em 391, nós também temos que frisar isso aqui, como já foi falado anteriormente, Teodósio vai também oficializar a religião cristã como religião oficial do Império Romano. Tomando a aguinha aqui para salivar a garganta, porque daqui a pouco eu fico rouco de novo. Mas isso a gente não quer que fique rouco de novo. E, como nós já vimos aqui, proclama o cristianismo como religião oficial, beleza? E só que vai acontecer uma coisa, pessoal. Em 476, o Império Romano do Ocidente, por causa das invasões bárbaras, ele não vai aguentar e vai cair em 476. Esse marco aqui, pessoal, é o chamado começo da Idade Média, como nós já vimos lá atrás quando eu falei introdução à história, naquela linha do tempo que é mais adotada, mas só que nós não temos que levar isso aí como uma regra geral. Temos diversos povos, civilizações, culturas diferentes que essa linha do tempo não serve para nada. Mas para nós aqui, para efeito de vestibular, essa visão assim de cavalo, nós vamos adotar em 476 como marco da queda do Império Romano do Ocidente e também vai ser a entrada, o começo da chamada Idade Média, um novo período que nós iremos abordar em vídeos posteriores. Depois o que vai acontecer? Em 453, pessoal, o Império Romano do Oriente vai cair na mão dos turcos otomanos, o chamado Império Bizantino. Então, esse aí foi uma introdução mais ou menos. Em 1453, pessoal, nós temos aí o fim da chamada Idade Média para entrarmos na Idade Moderna. Mas o que nós temos que falar? Vamos abordar um pouco mais sobre esse imperador. Nós temos 8 minutos, então nós temos tempo. Justiniano. Justiniano, pessoal, vai subir ao poder em 527. Quando Justiniano sobe ao poder, é chamada a época do Império Bizantino, porque ao fim do Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente, a chamada Nova Roma, vai se proclamar como chamado Império Bizantino. Por causa que eu já falei, do Bizâncio. Mas vamos lá. Essa época de Justiniano é chamada da época brilhante, a época de ouro, né? Por quê? Voltando ao mapa, pessoal, o Império Bizantino ele vai só se restringir a essa área aqui. Essa outra área aqui vai estar tudo tomado por vândalos, godos e tudo mais. O que vai acontecer? Justiniano vai fazer uma campanha de reconquista dessas áreas
vai reconquistar a Península Itália, os Balcãs e tudo mais. Vai reconquistar aqui parte aqui da África, do norte da África até Cartago, parte aqui também do sul da Península Ibérica, mas é chamada Idade, como nós vamos ver aqui, a época brilhante, né? As reconquistas ao poder, ele retoma as conquistas do antigo Império Romano. Mas o que nós temos que observar aqui, além dessas reconquistas, pessoal, será uma nova forma, um novo código que irá formar. Ou seja, não é um novo código, é uma unificação dos códigos antigos, do código romano. Mas o que eu tenho que explicar para você aqui? O Império Bizantino, pessoal, ele está crescendo. Você está pensando, o que está passando aí? É cachaça? Não, é água. Ó, é água, tá, pessoal? O biscoito também está bebendo essa água. Mentira, né? Mas o biscoito que quiser beber, biscoito, pode beber aqui, tá bom? Fica à vontade. Então, o que vai acontecer? O Império Bizantino, pessoal, através dessa reconquista de Justiniano, ele vai crescer. E vai chegar uma hora que, para eu ajudar esse grande império, para ter uma forma de eu controlar esse império, eu vou ter que codificar as leis. E essas leis serão codificadas através de um código escrito chamado de Código Justiniano. Ou também, que vocês podem ouvir falar também, é do chamado Corpo de Direito Civil. Mas o que significa esse Código Justiniano? É a união de 4 livros. Que livros são esses? Eu vou falar agora do Código Justiniano. É a união do Códex. O que seria o Códex? Seriam códigos, seriam leis que vão, desde lá, Justiniano vai pegar as leis desde lá do Imperador Adriano, aquele que construiu a muralha de Adriano, lá no norte da Inglaterra. Ele vai pegar leis de lá até a sua época. E o que vai acontecer, pessoal? Ele vai codificar essas leis, ele vai juntar essas leis num chamado Códex. Tranquilo? E depois vai ter um outro chamado de digesto. O que seria esse digesto? O digesto, nada mais, pessoal, é a forma de você interpretar o Códex. Ou seja, é como se fosse a tradução, ou seja, como que eu posso falar mais ainda? A explicação do Códex. Ou seja, o que isso quer dizer? Você tem a lei lá escrita e abaixo dela você tem o que ela serve, a explicação dessa lei para ser posta em vigência. Que ela é posta em vigência. Tranquilo, pessoal? Então, depois disso, você tem as institutas. Ou seja, o que seriam as institutas? São as fontes principais que são criadas para formar essas leis. Quais são as fontes principais? Ou seja, pessoal, são as fontes, são as originadoras mesmo da lei. São as fontes principais. E as novelas? Ah, novela das 11. Não, novela das 11 não, Rebu. Não. As novelas aqui, pessoal, seriam novas leis que serão postas em vigor por Justiniano. Ou seja, são legislação do próprio Justiniano. São novas leis que serão implementadas. Essa fusão, essa união do Códex, do digesto, dos institutas e das novelas vão formar o quê? O Código Justiniano. Tranquilo, pessoal? Vou pôr mais um pouquinho d'água aqui no meu copinho para continuar explicando para vocês. Uma outra coisa que nós temos que falar aqui também é que Justiniano, pessoal, ele vai construir uma igreja que vai ser o centro da igreja, a igreja católica grega ortodoxa, que nós iremos falar mais na frente, que é a igreja de Santa Sófia, ou eu também falo de Santa Sofia. Essa igreja, pessoal, na verdade, o que eu quero dizer antes de eu falar dessa igreja, da arquitetura dessa igreja? O Império Bizantino, pessoal,
ele é, na verdade, uma fusão, uma união das culturas gregas, romana e oriental. Então, a igreja de Santo Sofia, ou Santa Sofia, que ela vai levar a arquitetura dela, não muito ligada. Se você pega a imagem da igreja, vocês podem puxar aí na internet de vocês, aí na net, aí no Google, sei lá, no seu navegador aí, você busca a imagem da igreja, por fora, há uma diferença muito grande. Você olhando, primeiramente, você não sabendo que é uma igreja, você vai pensar, que é isso? Isso não parece como uma igreja, como nós temos na visão nossa. Aquelas catedrais, aquelas torres e tudo mais. A diferença na arquitetura. Só que essa simplicidade fora se difere do interior dela. Quando você tem mosaicos, você tem vitrais, você tem várias outras formas lá dentro de expressar essa arquitetura. Foi uma igreja foi um projeto muito audacioso, porque vocês podem observar a cúpula dela, também chamada de abóbada, teve um projeto para a época, assim, vamos dizer, não muito avançado em tecnologia, mas foi um grande avanço tecnológico para essa implementação dessa grande abóbada, dessa grande cúpula. É claro que abóbadas, cúpulas como essa, já vinham sendo construídas há muito tempos atrás, como nós já vimos, se eu não falei para vocês, em civilizações mesopotâmicas e entre outras. Mas a forma que ela foi construída, a largura dela, é uma coisa muito linda de se ver para a época que foi construída. Entendeu, pessoal? O que nós temos que falar aqui também, pessoal, é que a política de Justiniano, dos imperadores, eles vão ser chamados naquele negócio de César papismo. Ou seja, ele é chefe da igreja e chefe do governo. Então nós temos um imperador, que só ele que manda, não tem mais ninguém para dar conselho para ele, é ele que faz o que bem entender e ele é dono de tudo. E nós vamos ver aqui que a igreja está submissa às autoridades do imperador. Outra coisa que nós temos que falar também, que após a sua morte de Justiniano, o império começa a cair. Mas o que nós temos que falar aqui, mais na frente? Vamos falar mais um pouquinho, pessoal, sobre essa igreja, sobre a Igreja Católica Apostólica, a Igreja Católica Ortodoxa. O que nós temos que falar, e é muito importante para a sua prova? É o chamado Cisma do Oriente. E isso, pessoal, vocês podem fazer cruzinhas, xizinhos aí na sua anotação, no seu caderninho, fazer uma ave, fazer um coraçãozinho escrito importante dentro dele, ou pôr nesse coraçãozinho o nome do seu amor, da sua amada, porque é muito importante essa bragueta aí do chamado Cisma do Oriente. Cisma, pessoal, é a ruptura que vai haver entre a Igreja Romana, a Igreja Apostólica Romana do Ocidente e a Igreja Romana Ortodoxa. O que vai acontecer, pessoal? O que eu quero dizer com isso? Olha só, em 476 do Império Romano do Ocidente, você vai ter o sumiço da figura do imperador, né, do chefe, do rei, e você vai entrar na chamada Idade Média. Mas você vai ter a continuidade do papado. E, diferentemente, no Império Romano do Ocidente, que se tornou Império Bizantino, você tem a figura do rei e vai ter um novo papado. Uma nova, como que eu posso dizer, elite eclesiástica. E claro que essa elite eclesiástica, seja do Ocidente e do Oriente, elas têm hora que vão bater de frente. E coisas que a igreja do Oriente vai fazer, que do Ocidente não vai aceitar.
E o que nós temos que observar nessa separação da igreja que vai acontecer em 1054? Olha só, pessoal. A igreja romana, a igreja apostólica romana do Ocidente, ela vai começar, pessoal, a denunciar coisas, heresias, chamadas heresias bizantinas, que vão de encontro às ideias dos cristãos ocidentais. Ou seja, o que seriam essas heresias? O chamado monofisista. O que é esse monofisistas? Repete aí, pessoal. Anota aí que isso é importante. Monofisistas. O que seria isso? É eu ter a negação da chamada Santíssima Trindade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É eu não considerar que Cristo se tornou-se numa forma humana. Ou seja, o que eu quero falar com isso? Que Cristo apenas é de uma única natureza. Ou seja, qual que seria essa natureza? A natureza divina. A natureza que eles falam é somente do Espírito, não a reencarnação de um corpo, como é considerado na Santíssima Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo. Isso vai de encontro às ideais. E uma outra coisa também que vai fazer a ruptura entre as igrejas vai acontecer um chamado de iconoclastia. Isso mesmo, iconoclastia. O que seria isso? Olha só, o que acontecia, pessoal? Tinha alguns mosteiros que eram usados, né, para levar a população para lá fabricar imagens de santos, de Cristo e tudo mais. Imagens mesmo, os ícones, como vocês podem observar em várias igrejas católicas. E esses mosteiros, eles pegavam essa grande massa de mão de obra e levavam para lá para confeccionar essas imagens e depois comercializar, vendê-las. E o que vai acontecer, pessoal? O imperador, isso vai de encontro à política do Império Bizantino. Por quê? Eu estou tendo várias pessoas que estão indo para esses mosteiros trabalhar lá para a confecção de imagens, sendo que essas pessoas teriam que ser aproveitadas, pessoal, nas guerras como soldados ou no campo como agricultores. Então, isso vai de encontro às políticas do Império. E esses iconoclastas, como vai chamar, pessoal, eles irão ser chamados de quê? Nossa Senhora, os crebadores, os que vão quebrar essas imagens. Ou seja, eles vão destruir as imagens, os ícones. Vocês podem ouvir também essa palavra. Então, os iconoclastas, pessoal, serão os destruidores de imagem. Para quê? Para que essas pessoas não vão mais para os mosteiros trabalhar para confeccionar essas imagens, esses ícones. E com isso, pessoal, nós vamos ter o quê? Uma ruptura na igreja, formando assim, como vocês podem ver, a Igreja Católica Grega Ortodoxa. Ou seja, o que significa esse ortodoxa? A opinião certa. Ou seja, a Igreja Apostólica Romana é a da opinião contrária, da opinião errada. Isso que vocês têm que saber do cisma do Oriente. Isso é muito importante para a sua prova. E depois, pessoal, o que nós iremos observar agora é a chamada economia. O que nós temos que falar primeiramente dessa economia, pessoal? A economia, a predominância da economia do Império Bizantino vai ser marítima. Por quê? Olha só, pessoal, voltando aqui ao mapa, porque fica mais fácil de vocês visualizarem, Constantinopla está aqui nessa beiradinha, aqui nessa bituca aqui. Está ali o Mar Negro, embaixo o Mar Mediterrâneo, e você está vendo que de Constantinopla para trás, você tem que a parte ocidental e de Constantinopla para lá, para o oeste, você tem o que? Para o leste, você tem quem? A parte oriental. Então, pessoal, Constantinopla é um funil, pessoal, é um funil, onde as mercadorias que vêm lá de cima, ou vêm cá de baixo, ou vêm de todos os lugares, se quer passar de um lado para o outro,
Constantinopla seria como se fosse, por exemplo, uma fronteira, um porto, um referencial para a passagem. Então nós vamos observar que em Constantinopla nós vamos ter um grande fluxo comercial e várias culturas vivendo em Constantinopla. Porque você tem as trocas de mercadorias de um lado para o outro. O Império Bizantino vai ser um grande império marítimo. Tranquilo, pessoal? Só que o que vai acontecer? E a agricultura? Então não existia agricultura? Sim, existia, mas a predominância da economia você está através do mar. Mas o que eu quero falar para vocês? Então nós falamos do marítimo. E o que eu quero falar para vocês da agricultura? 25 minutos, tá, pessoal? Vai se formar fazendas, pessoal. Fazendas que elas irão... como que eu posso dizer? São fazendas, pessoal, que eles vão ter dois únicos propósitos, essas fazendas. Elas irão... Qual que são esses dois propósitos? Que fugir a outra palavra aqui que eu ia falar aqui agora. O sustento próprio, entendeu? As fazendas, elas vão existir para a produção, para o mercado interno, para o sustento próprio e tudo mais. E o que fosse passado dessa produção, o seu excedente dessa agricultura, desse modo, o que vai acontecer? Esse excedente ele será comercializado. Então, pessoal, nós vamos ver aqui que a parte agrícola ela vai ter essas duas funções. A primeira para a produção interna e a segunda para a parte da comercialização, se caso houver um excedente. Tranquilo, pessoal? E que nós temos que observar aqui, diferentemente do Império Romano, que a mão de obra, a base da mão de obra era escrava, nós vamos ter aqui a base de mão de obra camponesa. E nós vamos observar também que temos também alguns escravos também. Então, pessoal, o Império Bizantino que eu quero falar para vocês é sobre isso mesmo que eu tinha que falar e é o que é mais pedido na sua prova. Se você tiver mais alguma dúvida, mande e-mail. E como eu já falei, não estou passando exercícios por causa de quê? Porque eu estou mandando bateria de exercícios para os alunos que pedem. Fica mais fácil para você gravar essas matérias. E por causa, através do exercício, é que você aprende mais e mais. Então falamos do Império Bizantino, falamos do começo, falamos da parte de Justiniano, o cisma do Oriente e a parte da economia. Como eu já falei para vocês, em 1453, a invasão dos turcos otomanos irá destruir Constantinopla. Uma coisa muito importante aqui, pessoal, vocês devem perguntar, eu esqueci até de falar para vocês. O Império Romano do Ocidente caiu por causa das invasões bárbaras. Por que o Império Romano do Oriente não seguiu a mesma coisa? A sua posição geográfica, pessoal, prevaleceu e muito o sustento do Império Romano do Ocidente, Constantinopla. Por quê? Nós estamos observando que a parte ocidental ela está através de uma crise, como nós já vimos lá da crise do escravismo e tudo mais. Já a parte oriental, pessoal, não está sendo levado por uma crise. Por isso a estabilidade e a formação de um grande império. Tranquilo, pessoal? É tudo mais que eu queria falar para vocês aí sobre Império Bizantino. Qualquer coisa, mande vídeo. E próxima aula, espero vocês. Bye, bye.